Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso curso de Espiritismo. Nós estamos fazendo o nosso segundo ano e nós estamos utilizando para o nosso curso do segundo ano a apostila que se chama Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo único, que é da Federação Espírita Brasileira. Quem desejar pode adquirir esse livro pela livraria da Federação, ou também consegue baixar entrando na aba da Federação Espírita Brasileira, parte curso, e ali consegue baixar o livro gratuitamente. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e faço parte do Centro de Estudos Allan Kardec, em Olambra. Então, mandando aqui um abraço para a nossa Denise, para a Fátima, Sueli, Maria Cristina, para todos aqueles que estão conectados conosco, os nossos alunos presenciais e os que estão chegando agora, também para participar desse momento de aprendizado muito, muito gostoso, porque o conhecimento preenche as nossas almas. Hoje nós vamos ver o módulo 1. O módulo 1, aqui dessa apostila que eu acabei de mostrar, ele vem falando sobre a vida no mundo espiritual. E nós vamos ver hoje o roteiro 9. O roteiro 9, ele fala sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas e também com relação aos espíritos protetores. Semana passada nós vimos sobre o anjo guardião, sobre os espíritos familiares, e nós vamos dar continuidade porque muitas das vezes nós temos essa curiosidade. Como é que é o mundo espiritual? Como é que essa situação acontece lá do outro lado da vida? Então, essas respostas já foram feitas e nós temos agora a oportunidade de poder ter esse conhecimento. Então, será que os espíritos têm afeição por certas pessoas? Existem espíritos protetores? Então, é isso que nós vamos ver. Qual é o objetivo hoje? Explicar por que os espíritos votam afeição a certas pessoas e identificar o papel dos espíritos protetores. Então, a gente já viu logo de início que os espíritos realmente têm afeição a certas pessoas e que também temos espíritos protetores. E esses espíritos, qual seria o papel deles? O que eles têm por objetivo? E Kardec, logicamente, sabemos que Kardec perguntava tudo, então ele faz essa pergunta também e está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 484, com relação aos espíritos simpáticos. Nós vimos isso já um pouco semana passada. E lá no Livro dos Espíritos, os benfeitores vão orientando e vão nos ensinando que a doutrina espírita, ela nos mostra que existem espíritos que se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Nós vimos semana passada com relação a antipatias, simpatias e antipatias. Então, os espíritos, eles podem sim se afeiçoar de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos, logicamente, eles vão se simpatizar com quem? Com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Isso é muito interessante, o que os benfeitores respondem a Kardec. Porque nós, ainda encarnados aqui no planeta Terra, temos muitas imperfeições. Mas tem aqueles que, apesar de estarem aqui encarnados, têm o desejo de mudar, têm o desejo de ser melhor. Tem aqueles que já conseguiram avançar um degrau a mais.
mas tem aqueles que estão se empenhando, se esforçando. E os bons espíritos percebem isso. O empenho da pessoa que já tem, que possui um determinado vício, mas ela está se empenhando para vencer aquele vício. Então os bons espíritos, eles vão simpatizar, eles vão ter aquela vontade de ver aquela pessoa vencer a sua dificuldade. Agora, os espíritos inferiores, eles vão se simpatizar com quem? Com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Então, vê que coisa interessante. Ao mesmo tempo que os bons espíritos se simpatizam com aqueles que já têm um certo nível de evolução, ou que estão se esforçando para isso, os espíritos inferiores se simpatizam com aqueles que já são viciosos, com os homens viciosos, ou que eles percebem, pela fraqueza de caráter, que um empurrãozinho e eles já entram num caminho equivocado. Então, eles vão gostar de estar próximos desses, simpatizam com esses. Agora, com relação à doutrina dos anjos guardiões, porque semana passada a gente viu também um pouco com relação a isso, mas existem anjos guardiões, e se existem, quem são esses anjos? Então é isso que nós vamos refletir. Kardec também nos traz essas reflexões, inclusive no quarto livro. O quarto livro, para quem não lembra, é o Céu e o Inferno. Lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, no item 13, Allan Kardec ele nos fala sobre os anjos guardiães, porque há entendimentos em outras doutrinas acreditando que os anjos foram seres criados à parte por Deus. Mas nós espíritas já vimos isso. Não são seres criados à parte, seres privilegiados. É tanto que existem, né, entendimento de outras religiões que agora até me fugiu o nome dele, Satanás era um anjo puro ao lado de Deus. E ele se rebela contra Deus e acaba trazendo outros anjos com ele, sai do paraíso e acaba criando um local de sofrimentos que seria um inferno. Ora, se a gente tiver um pouquinho de reflexão, como que um anjo que já é puro, perfeito, ele iria cair, regredir? O Espiritismo nos ensina. Nós não regredimos. Nós podemos até ficar estacionados, mas regredir, não. Nós nunca vamos, se nós já avançamos, nós não vamos voltar para trás. Tudo que nós conquistarmos, essas conquistas permanecem com o Espírito. Então, Kardec, ele pergunta, ou melhor, ele esclarece no livro Céu e Inferno, dizendo: é oportuno esclarecer que os anjos, segundo o Espiritismo, não constituem seres privilegiados na criação. Não. São o quê? Os anjos são apenas espíritos. São espíritos chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Porque a perfeição absoluta somente Deus. Quando nós falamos espíritos perfeitos, espíritos puros, é o grau máximo que nós podemos atingir. Kardec pergunta aos benfeitores qual o ser mais perfeito que já chegou à Terra. E os espíritos respondem: vede Jesus. Então, Jesus é um espírito perfeito, não como Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. Mas nós, espíritos, em processo de evolução, nós vamos chegar a esse grau de perfeição como Jesus
já atingiu, e quando nós atingirmos esse grau, nós vamos o quê? Fruir de uma plenitude. Aquela plenitude prometida, aquela felicidade prometida. Mas isso é um caminho. Temos que lembrar que quando o planeta Terra começou o início da sua formação, e que Jesus foi escolhido por Deus para ser o responsável pelo nosso planeta, o nosso planeta já tem, segundo a ciência, 4 bilhões e meio de anos. E Jesus já era um espírito puro, já era um espírito perfeito. Então a gente vai demorar um pouquinho nessa caminhada evolutiva. Mas Kardec continua ainda nos dizendo, lá no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro, dizendo que antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. E todos nós, quando conquistamos um pouquinho que seja de virtudes, quando já praticamos o bem, sem interesse, quando já fazemos algo de bom para alguém, sem segundas intenções, isso, a própria ciência tem constatado isso, fazendo pesquisas, é muito interessante. Fazem pesquisas através de máquinas conectadas à pessoa, como que a pessoa reage quando ela pratica um ato de bondade, algo de bom para alguém. E eles já constataram que essa sensação de felicidade é maior do que, às vezes, a pessoa realizar um passeio, fazer... ganhar algum presente, alguma coisa assim, porque ele já se sente, essa felicidade relativa já é assim, já desperta um sentimento muito bom. Então, a felicidade relativa é de acordo com o nosso grau de adiantamento. Nós nem conseguimos imaginar o que seria uma felicidade absoluta. Mas ele diz, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes. Nós temos ainda aquela ilusão de que felicidade é termos um paraíso eterno, onde não vamos fazer nada, onde não vamos trabalhar, onde vamos ficar ociosos. A ociosidade seria um castigo. Lá no Livro dos Espíritos tem falando sobre as leis naturais, as leis divinas, e o trabalho é uma lei de Deus. Quando nós realizamos algo produtivo, é uma alegria. Então, não a ociosidade, nunca. Mas qual seria, então, a função do anjo guardião? Afinal de contas, se tem o anjo guardião, e não é um ser privilegiado, criado a partir da natureza, um espírito que já atingiu um grau de maior evolução, então ele tem uma função, já que a gente acabou de ver que não é a ociosidade que vai nos dar felicidade. É isso mesmo. Quem falou isso, falou certinho. Kardec, ainda lá no livro Céu e Inferno, ele fala também sobre isso, e ele diz o seguinte, uma dessas funções consiste em assistir os homens, ajudando-os a progredirem. Desse modo, embora o anjo propriamente dito seja aquele que se elevou na hierarquia espiritual até atingir o estado de espírito, de puro espírito. Então, uma das funções do anjo guardião, que é um espírito já de uma elevação maior na hierarquia espiritual, é de assistir aos homens. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 490, está nos dizendo que o chamado anjo guardião pode pertencer a uma ordem elevada, sem necessariamente haver alcançado a perfeição moral. Por quê? Logicamente que os espíritos, que seriam esses anjos guardiães, são espíritos
que desencarnaram e que lá do outro plano da vida se dispuseram a cuidar, a velar, a orientar. Então, eles já são espíritos de um grau mais elevado do que o seu tutelado. Da mesma forma que nós precisamos de um pai, de uma mãe, quando chegamos aqui, já com uma experiência de vida, para poder cuidar da gente. Então, é necessário um adulto para cuidar de um bebezinho. O anjo guardião não quer dizer que ele seja um espírito puro, mas ele já vai ter um grau acima do seu tutelado, para que ele possa cuidar. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz, ele fala no capítulo 33, Entre a Terra e o Céu, dizendo: não significam que os anjos de guarda permaneçam distantes de nós, uma vez que o sol está com o verme amparando na furna a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. O que ele quer dizer aqui? De uma forma abreviada, porque no capítulo está bem explicado. O anjo guardião, ele não necessariamente ele vai ficar ao nosso lado o tempo todo, porque a distância, ele como espírito já de maior evolução, ele tem condições de amparar. E aí ele faz uma comparação dizendo: o sol ele não precisa estar colado a um verme para facilitar, auxiliar a esse verme. Então, o anjo guardião, ele pode estar à distância, mas ele está conectado ao seu tutelado. Mas será que somente os anjos guardiões que nos protegem? Ou será que teríamos outras formas de proteção? Porque sabemos que quando estamos para reencarnar, no mundo espiritual, é como se fôssemos a um banco pedir um empréstimo. E o gerente diz: olha, você precisa de avalistas para esse empréstimo. E nós vamos atrás desses avalistas para poder assinar aquelas notas promissórias, aquele contrato. Então, quando nós estamos no mundo espiritual nos preparando para reencarnar, tem uma rede de amigos que torcem por nós, que se colocam como nossos protetores. Nós vimos bem isso nas obras que vêm através do espírito André Luiz e o nosso querido Chico Xavier. E nesse livro também, Entre a Terra e o Céu, ele nos relata, nesse próprio capítulo 33, dizendo: teremos, no entanto, sempre à nossa volta espíritos protetores, uma vez que em qualquer região convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Então, nós vimos aqui a semana passada com relação aos espíritos simpáticos e antipáticos. Se esses espíritos familiares possuem um vínculo espiritual, eles vão ser os nossos avalistas, vão estar ali à nossa volta, nos auxiliando, nos intuindo, de acordo também com o seu nível evolutivo. Porque se é um espírito familiar que desencarnou e nós vamos regressar ao mundo físico, mas aquele espírito familiar ainda está num processo de dificuldade, logicamente que ele não vai estar em condições de nos auxiliar. Ele está precisando ainda de auxílio. Mas na questão 509, Kardec também pergunta, e os benfeitores respondem, em O Livro dos Espíritos, dizendo: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Então, todos nós vamos ter espíritos para nos auxiliar, mas de acordo com o nosso grau evolutivo. Não vamos ter um espírito
por exemplo, para ser o nosso anjo guardião, ao nível de Jesus, porque Jesus já está num patamar tão elevado em relação a nós, que nós vamos ter espíritos que vão sim velar por nós, mas não tão elevado, porque nós ainda não temos todo esse grau de evolução. Mas a partir de que momento nosso anjo guardião passa a nos proteger? É uma pergunta interessante e que Kardec faz também, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 11. Então Kardec ele nos diz o quê? Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou, desculpe, então, retornando, Kardec nos diz, temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Mas, como eu disse nas obras de André Luiz, inclusive no livro Missionários da Luz, ali relata a reencarnação de Sigismundo. Então, ali é muito bonito, é mais de um capítulo relatando, porque é uma preparação tão grande que eles precisam desempenhar para que tudo corra bem naquele momento da concepção, que desde o momento antes mesmo da aproximação do pai com a mãe, já tem uma equipe imensa de espíritos ali atuando para que corresse tudo bem. Mas será que nós podemos identificar o nosso anjo guardião, já que nós temos um anjo guardião? Como que nós vamos saber quem é ele? E Kardec nos traz dizendo isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, também ainda no item 11. É muito interessante, porque muitos de nós temos aquela curiosidade. Será que eu tenho um anjo? Qual é o nome dele? Qual é o meu guia? Quem é médium, né? Quer saber qual é o seu guia, o seu mentor. Divaldo Franco, ele relata que ele levou mais de 20 anos para saber que o nome da benfeitora que o orientava era Joana de Ângeles. Ela levou 20 anos para dizer a ele o nome, porque o que importa é a presença, saber que nós estamos amparados. O nome nada importa, os espíritos evoluídos, eles não fazem questão de nome, eles não fazem questão de propaganda. Então é isso que Kardec nos diz. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na Terra. O que é lógico, nosso planeta já passou tanta gente, e espíritos podem até vir de outros planetas para trabalhar, para nos auxiliar. Então, como que nós vamos saber? Aquele nome, às vezes, não é um nome conhecido. Então, Kardec diz, invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Então, vamos fazer uma prece? Nós podemos falar, meu anjo guardião, meu espírito protetor, vem em meu auxílio. E Kardec diz, podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Então, por exemplo, nós espíritas podemos evocar Dr. Bezerra de Menezes, evocar Sheila, evocar Joana de Ângeles, evocar tantos espíritos protetores, evocar, por exemplo, o próprio André Luiz, Chico Xavier. Podemos evocar um espírito superior que nos inspire essa simpatia.
E vai vir um espírito, em nome daquele espírito, mesmo que não seja aquele, mas alguém da equipe vai vir em nosso socorro, ouvindo as nossas súplicas. Então, mas será que o nosso anjo guardião, ele pode ser um ente familiar desencarnado? Kardec também nos traz essa resposta. Será? Está lá também ainda no Evangelho, no capítulo 28. Ele diz, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Então, nós podemos, se aquele espírito familiar que desencarnou for já um espírito elevado, até pode ser. Mas o que Kardec diz? Nós contamos entre esses espíritos protetores que bons, e ele diz, contamos-los entre amigos, parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, temos protetores à nossa volta, sempre. Agora, o que é um guia principal e guias secundários? Porque a pessoa fala, né, meu guia, ou então meu mentor. E Kardec coloca ainda também no Evangelho, dizendo que Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal. Então, o nosso anjo guardião é aquele que está ali responsável às 24 horas por dia. É um guia principal e superior, mas nos deu espíritos protetores e familiares como guias secundários. Então, vê que nós, ao reencarnarmos, nós temos uma rede de benfeitores cuidando, velando o tempo todo por nós. Isso é muito bom para que a gente não se sinta só. Às vezes a pessoa diz, ai, eu estou tão aflito e eu estou só, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. E esquecemos dessa rede de amigos, esquecemos desse espírito, esse guia, esse anjo guardião que está ali, cuidando, velando por nós. E Kardec, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 495, ele pergunta, o espírito protetor pode abandonar o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Então, nós temos o nosso anjo guardião, mas será que se nós nos tornarmos rebeldes, porque ele está sempre ali, nos intuindo, nos inspirando, nos auxiliando para que a gente se conduza bem. Mas aquele que é rebelde, e aí como é que fica? E os benfeitores dizem, afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, o espírito protetor, nosso anjo guardião, ele pode se afastar. Quando ele vê que aquele protegido, ele é rebelde demais. Mas ele diz, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Numa das obras também, de Chico Xavier e André Luiz, agora eu fiquei na dúvida se é Missionários da Luz ou se é Os Mensageiros. Agora me falha a memória. Tem o caso, eu acho que é nos Mensageiros, mas eu agora fiquei um pouco na dúvida, que eles chamam que é o caso de 10ª vez. O que é o caso de 10ª vez? Era um homem que ia sempre ao centro
os benfeitores o auxiliavam, auxiliavam, auxiliavam. E naquela vez eles disseram, olha, ele já foi auxiliado 10 vezes. E nós agora vamos nos afastar, vamos deixar por conta dele, para que ele possa perceber as suas atitudes. Então, não é um castigo, não é uma punição, mas é uma forma, às vezes necessária, daquele que é rebelde sentir um certo solavanco, né? Mas Kardec ainda pergunta, no Livro dos Espíritos, ainda na questão 495, e eles dizem, meus benfeitores, é o homem quem lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. A necessidade da humildade, de percebermos que precisamos pedir, orar e não nos rebelarmos. Como a gente percebe lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz fica lá no umbral, até o dia que ele realmente percebe a possibilidade, com muita humildade, ele ora fervorosamente e ali ele é assistido. E na questão 500 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o homem sempre precisará de um anjo da guarda? Será que nós sempre vamos precisar sermos tutelados? E Kardec pergunta, chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? E eles dizem sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas olha a resposta que os espíritos fecham, né, dando a Kardec. Mas isso não acontece na Terra. Então, enquanto aqui estivermos, teremos necessidade de sermos tutelados, porque ainda somos espíritos em aprendizado. O planeta Terra é uma grande escola. Todos aqui que nos encontramos somos alunos. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns mais aplicados, outros mais rebeldes, mas é uma grande escola. Quando já conseguirmos ir para planetas mais evoluídos, dependendo o nível que lá chegarmos, aí vamos passar por um teste para ver se há ou não necessidade ainda de um anjo, né, a nos tutelar. Um abraço para a Sueli Aparecida, para a Eudócia, para o Arnaldo, Isete Reis, sejam todos bem-vindos. A Denise já falei, a Ciamar, o Cosme, um abraço para o Cosme, muito bom. Agora eu vou pedir para reduzir as luzes, para a gente agradecer, fazer a nossa prece, os benfeitores, nos aplicar o passe, o nosso passe espiritual. Quem desejar agora colocar agora um copinho de água ou alguma garrafa de água para ser magnetizada, esse é o momento que os benfeitores agora vão nos envolver. E nós também, aqueles que agora estamos nos sentindo em condições de doar, nós vamos doar. E aqueles que estão no momento de receber, vão agora se colocar em posição de receber. Porque sabemos que neste momento que a humanidade passa, muitos encontram-se
aflitos, atormentados da alma e do corpo. Mas muitos de nós, neste momento, já temos condições de ofertar aos benfeitores as nossas melhores vibrações de muito amor, para que eles possam manipular as nossas vibrações, transformando em gotículas curativas, para serem derramadas sobre toda a humanidade. Então, neste momento, vamos agora, embalados por essa energia de paz, unida aos benfeitores amigos, aos nossos anjos guardiães, que nós vamos deixar o nosso coração se expandir com vibrações de muito amor e muita paz. Vamos visualizando todo o nosso planeta Terra pulsando cura, cura, Senhor, o nosso planeta, cura ainda as nossas imperfeições, o ciúme, o egoísmo, a maledicência, a intolerância. Cura, Senhor, o nosso planeta, para que dessa forma a psicosfera do nosso planeta, essa energia densa que envolve todo o nosso globo, possa se dissipar. E neste momento nós vamos visualizando milhões de benfeitores trabalhando em benefício de toda a humanidade. Gotículas curativas vão sendo derramadas, adentrando nos lares, nos ambientes hospitalares, orfanatos, asilos, penitenciários, nas ruas. Essas gotículas de curas vão sendo derramadas sobre o alto da cabeça desses bilhões que aqui habitam no nosso planeta. Mas os benfeitores vão trabalhando também os dois planos da vida, transformando a psicosfera em torno da Terra, purificando, renovando o ar. Esses raios curativos e penetrantes vão agora percorrendo os leitos dos hospitais, vão magnetizando as águas, o soro, o oxigênio, as alimentações, todas as aparelhagens vão sendo magnetizadas para potencializar os efeitos de cura e minimizar todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E esses benfeitores amigos vão adentrando nos lares, pacificando os corações, harmonizando as famílias, despertando o sentimento de amor, de fraternidade, de harmonia, de perdão. Vamos visualizando o nosso planeta pulsando vibrações de amor, de muita paz, envolvendo a todos que aqui habitam. E neste momento, vamos sentindo também os benfeitores amigos
envolvendo a cada um de nós, impondo suas mãos amorosas sobre o alto da nossa cabeça, suavemente. Essas gotículas de cura vão sendo derramadas e nós vamos sentindo refrigério em nossas almas. Vamos sentindo toda essa harmonia envolvendo o nosso centro coronário. Suavemente vai percorrendo o centro frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, genésico e todos os centros secundários. E essa energia de cura se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, envolvendo cada célula, cada órgão, fortalecendo-nos do alto da cabeça até a planta dos pés. E nós vamos sentindo todo esse amor que Jesus nos oferece através desses benfeitores. E nós vamos agradecendo, repetindo a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso, que estás nos céus, Pai que estás nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome. Tu és santo porque tu és perfeição, perfeição absoluta, pureza, amor, bondade. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, o teu reino de amor, esse reino que existe dentro de cada um de nós, mas que ainda não sabemos senti-lo, ainda não sabemos despertar, porque somos centelha divina. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, Senhor, aos nossos devedores. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos o exercício do perdão, a aprendermos a perdoar, Senhor, para sermos perdoados. Aprendermos a nos auto-perdoar, libertando-se da nossa culpa, dos nossos conflitos. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. O pão material, Senhor, mas o pão principalmente, Senhor, o pão espiritual, aquele que mata a nossa fome, a fome do Espírito. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas se tal ocorrer, Senhor, dai-nos a força para que possamos superar os nossos erros, os nossos equívocos.
Livra-nos, Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo mal. Permita com que teus mensageiros do bem estejam sempre, Senhor, ao nosso lado, para nos orientar, para nos conduzir, para nos fortalecer. E neste momento, agradecendo a esses benfeitores por tudo que nos foi ofertado, aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos ambientes de trabalho, de estudos, com gratidão em nossos corações, a cada benfeitor amigo que aqui se encontra, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, amigo incondicional de todas as horas. E convidamos a todos que agora compartilham conosco, para que possamos lentamente abrir os nossos olhos, nos situarmos novamente no nosso ambiente familiar e agradecendo por todos que aqui compartilharam conosco desse estudo, aos amigos espirituais, aos amigos dos dois planos da vida que vieram estar conosco, nós convidamos a todos para amanhã, às 10 horas da manhã, participarem do nosso Café com o Evangelho. Amanhã nós teremos um bate-papo muito gostoso, enquanto saboreamos um cafezinho bem gostoso. Amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos postar os nossos vídeos, estamos postando no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec em Olambra, inscrevam-se. Deem um likezinho lá no nosso vídeo, compartilhem, para que essa luz possa resplandecer em muitos corações que agora estão precisando. Temos também o nosso canal do Telegram, inscrevam-se também, é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, que possamos estar juntos, divulgando o Espiritismo, que é essa terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Até amanhã, um abraço a todos, que Jesus abençoe a nossa noite e tudo de bom para todos vocês. Muita paz.